Olá, tudo bom? Vamos começar agora a parte prática do curso, apesar de que nesse primeiro momento, né, pelo menos na gravação de hoje não, desculpe, de agora, vocês não vão fazer prática nenhuma. Eu espero que eu tenha convencido vocês, né, na apresentação, no slide de apresentação ou na gravação, do motivo de estarmos usando o Google Drive e seus aplicativos, ao invés de, por exemplo, o LibreOffice, né, ou o próprio Microsoft Office. E nesse primeiro momento, o que eu quero mostrar para vocês são as limitações, tá certo, dos aplicativos, tá bom? Então vocês estão vendo aí na tela dois emuladores de Android, o Nox Player e o outro é o BlueStacks, que agora mudou de nome. Eu acho que ele agora é NNGG, alguma coisa parecida com isso aí, o novo nome dele. Deixa eu carregar a página. É isso mesmo. Não, desculpe. É now.gg o nome do BlueStacks. Mas se procurar BlueStacks ainda continua achando. Então, não faz diferença, tá? Se o Android for mais novo ou não, tá certo? Os aplicativos são exatamente o mesmo, tá? Então não faria diferença se o emulador fosse Android 14, que eu acho que é o mais recente. E se eu não estou enganado, nem existe emulador de Android 14, tá? O que eu encontrei foi de Android 11. Eu acho que talvez 12, tá? Mas eu não consigo rodar, não me lembro se eu comentei. Eu estou com Hyper-V habilitado no meu computador e a maioria dos emuladores de Android não são compatíveis com Hyper-V. Então, por exemplo, o BlueStacks, o Android 9 é o máximo que eu consigo, compatível com Hyper-V. Se eu desabilitar Hyper-V, eu ainda consigo Android 11. Mas, como eu tinha comentado, isso não é relevante no caso. Beleza, então basicamente tá. Eu só instalei aqui. Sim, esses emuladores, tá certo? Praticamente eles foram criados, tá certo? Pro pessoal que gosta de jogar. Então vocês estão vendo aí um monte de propaganda de jogos, tá certo? Em algum momento eu acho que dá um pop-up de jogo também, tá? Então não acho estranho aí, tá certo? Basicamente o que eu instalei foi. Eu acho que o Chrome eu nem instalei, eu acho que já estava instalado nele, tá? Eu instalei o Google Drive, tá certo? O Gmail, o Documentos Google, Apresentações Google, Planilhas Google e o AIDA 64. O AIDA 64 é somente para mostrar que realmente tá, essas máquinas virtuais aqui estão rodando, tá certo? Alguma emulação de Android aí. Cliquei umas 10 vezes agora para ele abrir, né? Então tá abrindo aí o AIDA 64 Nox Play. Enquanto ele tá pensando, eu vou tentar abrir aqui do BlueStacks. Bom, BlueStacks foi mais rápido, né? Então aqui ó, Android, tá certo? Então tô vendo aqui, né? Android 9, Pie. Esse emulador, né? Tenta dizer que ele é um celular OnePlus. Eu não sei se esse é o modelo dele, tá? NE2211. Mas basicamente, né, isso, ele faz de. O emulador ele simula, né, isso, um celular desse modelo aí, tá bom? Aqui nesse outro Nox Player, eu acho que é um Samsung. Esse Nox Player tá meio lento, né? Acho que vai acabar ficando com o BlueStacks, tá certo? Tá muito lento esse carinha aqui. Bem, vou até tirar da frente então, tá certo? Se ele voltar a dar sinal de vida, eu ponho ele de volta aqui. Estou tentando clicar em algum lugar aqui para poder tirar da frente. Beleza, então deixa eu aumentar aqui esse carinha. Algum de vocês, tá, pode ter acesso a um computador de verdade, não é isso? Então, tanto tem um smartphone, né, isso como um PC de verdade, mas aí, como eu tinha dito a vocês lá no material de apresentação, não é o que acontece, né, isso com a maioria dos alunos de escola pública. Né, isso, a maioria dos alunos de escola pública não tem computador em casa e quando tem, eles não têm um acesso muito restrito. Né, então, a maioria acaba realmente fazendo as coisas no smartphone. Então a ideia é que seria interessante, né, mesmo quem tem um computador, aprender aí as limitações, né, isso, para depois poder repassar isso aos alunos, se for o caso. Então vamos lá.
Vou abrir o próprio Google Drive, tá certo? Eu estou logado numa conta que eu crio para colocar material de aula, o Lean Aula 02, esse carinha aqui, arquivos, né? Então são os semestres que eu coloquei aqui, tá? Tem no Lean Aula 01, tem algumas coisas mais antigas, né? Então criei aqui uma pasta, tá certo? Para a turma de vocês, depois se for caso eu compartilho. Ok, então isso aqui, tá? É o aplicativo Drive, tá? Depois eu vou mostrar a vocês como é que usa no navegador, tá certo? Então a ideia é que vocês depois devem ser capazes, tá, de usar o Chrome para acessar o Drive. E aí vai ter que fazer algumas configurações, tá certo? Em relação aos aplicativos, tanto no aplicativo Drive quanto no documento apresentações e planilhas, beleza? Então vamos lá, abrir o Drive aqui. Bem, basicamente eu vou criar aqui, tá certo, uma apresentação, tá bom? Então clica nesse mais grandão aqui e vou escolher aqui uma apresentação Google. E ele vai chamar aplicativo apresentações, então vira aí, né? Então isso aqui na verdade é o aplicativo apresentações Google, tá? Então deixa eu clicar aqui para mostrar. Estão vendo aí, né? Eu estava com o AIDA 64, o Drive, e ele acabou de abrir o aplicativo apresentações Google. E tem um negócio meio chato, tá? Vejam que eu cliquei o mais aqui, né, na pasta que eu criei para a turma de vocês, 2024.1, primeiro semestre, licenciatura em matemática, não é isso? Mas, ah não, tá, o arquivo está aqui. Bem, eu espero. Pela hora deve estar aqui. Antes ele criava o arquivo na pasta raiz, tá? Ele clicava aqui, meu Drive. Tá certo? Então, que legal, né? E é por isso também que não tem PowerPoint esse material, tá certo? Se tiver, é só agora no começo alguma besteira. Se eu tivesse algum PowerPoint, tá, ele ia ficar desatualizado todo semestre, porque todo semestre o Google dá uma mexidinha na interface, muda uma besteira, bota uma besteira, tá? Então, isso aí eu acabo não tendo nenhuma apresentação. Acabei fazendo isso aí na sala de aula mesmo. Então, vamos lá. Ok. Então, modelo, acho que não tem nenhum aqui não, né? Então vou aceitar aqui, tá certo? Vou clicar aqui no OK. Beleza, então eu criei um slide aqui, tá certo? Então a princípio, né, isso a gente pode sair adicionando slides, eu acho que esse mais aqui deve fazer isso. Então posso adicionar um comentário, uma forma, uma tabela, não. Esse mais não é fazer isso aqui não, vai ser aqui embaixo, tá vendo aqui do lado esquerdo? Então adicionar o slide. E aí você pode escolher, né, isso, qual é o layout, tá, que você quer usar no slide. Então, por exemplo, se eu quiser um slide para colocar uma imagem que vai ocupar basicamente o slide todo, então posso escolher isso aqui, tá vendo? Esse layout e legenda. Normalmente, tá, quando eu quero usar a imagem, eu coloco isso aqui, ó, somente título. Ok? Então pode ser que às vezes a imagem cubra, né, isso, o título, e às vezes não. Se eu quisesse duas colunas, eu escolheria esse layout aqui, tá? Mas não tem problema, tá certo? Você pode escolher um layout e depois trocar ele. Bem, layout de título, esse slide vai ser um layout, vou escolher esse aqui, tá? Título e corpo. Então a ideia é que você colocaria alguma coisa aqui. Vou chamar aqui de bits e bytes, tá certo? E aqui literalmente, né, você ia colocar alguma coisa sobre sobre bits e bytes, né? Tá qualquer coisa literalmente, não vou pensar muito não, tá certo? Beleza, então só escrever qualquer coisa aqui. Então, né, se a gente quiser continuar adicionando slides, né, isso, clica aqui embaixo, né, adicionar outro slide, sei lá, vou pegar um de somente título, tá? Então, se eu quisesse colocar uma imagem aí com bits e bytes, tá, eu usaria esse slide aqui. Ok, então qual seria, por exemplo, a limitação, tá, do apresentações Google? Eu não tenho, tá, o que o PowerPoint chama de slide mestre, tá certo? E o apresentações Google chama de temas, tá?
Eu não tenho como colocar, por exemplo, uma logomarca, alguma imagem que fique em algum canto do slide, de forma uniforme. Eu posso colocar manualmente, tá? Coloco uma imagem aqui, outra aqui e tá. Mas a questão é, se eu tivesse, por exemplo, 200 slides e resolvesse mudar a posição ou, né, a imagem que eu uso, sei lá, eu quero tirar aqui do canto superior direito e colocar no canto inferior esquerdo. Então danou-se, né? Sem o recurso de slide mestre ou tema, tá? Você teria que fazer isso manualmente em cada slide, tá? Então imagine fazer isso 200 slides. Além de que, se você fizer isso manualmente, é pouco provável que você consiga colocar, né, as imagens no mesmo local. Então vai ficar sempre um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá? Se você fizer isso manualmente. E a ideia do slide mestre ou do temas do Google é exatamente uniformizar, tá? Uma apresentação, beleza? Então, eu posso tentar procurar aqui tema, tá? Provavelmente não vou achar. Isso aqui acho que é fechar, né? Desfazer, refazer. Isso aqui é para começar a apresentação, tá certo? Então, se eu quiser começar a apresentação, eu clico nesse negocinho aqui. O mais é para inserir coisa, né? Isso a gente já tinha visto, né? Inserir um comentário, uma caixa de texto, né? Isso é uma imagem, uma forma, uma linha. Depois a gente vai ver isso aqui, tá? Uma tabela ou um link, né? Isso para um site, tá? Então, esse aí seria o mais. Então ele não vai dar acesso ao tema. Isso aqui é literalmente um comentário, né? Isso aqui é o usuário, né, que eu estou logado, tá certo? Se eu quiser compartilhar esse documento, tá certo? Então é aqui que eu faço, tá? Normalmente eu compartilho usando o próprio Drive, tá certo? Eu não faço dentro da aplicação, dentro do documento Google ou planilhas Google, no caso apresentações Google, tá certo? Eu faço compartilhamento lá no Drive mesmo. E esses 3 pontinhos, tá? É uma coisa importante, tá certo? Porque provavelmente para economizar memória ou recurso, ele não bota em layout de impressão. Não, desculpa, isso aqui não. Layout de impressão é o documento Google. É apenas exibição, ver guias. Então, para orientar, né, isso, para posicionar corretamente alguma coisa, né? As guias, obviamente, não aparecem na apresentação nem na impressão, tá certo? Isso aqui é interessante, a anotação, tá? Que são comentários que, se você tiver 2 telas, por exemplo, você está com o notebook ligado no Datashow, então você pode colocar o modo de apresentador, né? Isso, e ele mostraria os comentários enquanto você está apresentando. Então é uma espécie de fila, né? Então compartilhamento é aquele bonequinho, né? Isso, mover. Aqui, tá vendo? É disponível offline. Então, se você sabe que vai ficar sem internet, você bota aqui, ó, disponível offline, né? Isso. E aí pode trabalhar e, eventualmente, quando chegar em algum lugar com internet, você habilita isso aqui. Então, isso permite você trabalhar com essa apresentação no modo offline. Então, aqui não tem nada relacionado a tema, tá certo? Não, pelo menos na parte de cima. E na parte de baixo, esse mais aqui é para adicionar o slide, isso aqui é para adicionar uma caixa de texto, não é isso? Adicionar uma imagem, adicionar uma forma, adicionar uma linha. Isso aqui é o que? Tabelas, não é isso? Então posso adicionar tabelas. Ok, então basicamente eu digo no número de linhas e colunas que eu quero para a tabela, né? Esse primeiro cara aqui. Esse segundo cara é o que? Layout, né? Então se eu quiser alterar um layout, eu clico naquele carinha aqui, não é isso? E escolho um layout. Então sei lá, se eu quiser botar isso aqui 2 colunas. Então eu clico lá, layout, escolho 2 colunas. Então vira aí, né? Colocou já automaticamente 2 colunas. E deixa eu pensar. E esse último aqui, né? Sim, isso aqui é o tema, né? Então a gente pode escolher algum tema aqui, tá? Para ficar mais interessante. Então vou escolher esse geométrico aqui. Então, tá, ele adicionou porque inclusive mudou a cor, né? Então se eu for adicionar um novo slide aqui, por exemplo, e aqui, tá vendo? São os layouts, né? Usando aquele tema, tá bom? Então, sei lá, um que chama atenção, né? Então posso usar isso aqui. Ok, então eu não vi, né, isso em nenhum lugar que a gente pode editar o tema, né? Então, no caso aqui, eu aplico um tema, tá? Mas se eu quiser modificar ele, eu não consegui encontrar. Então, se eu quiser colocar, né, isso uma imagem no canto superior, esquerdo ou direito, onde que eu quiser, em todos os slides da apresentação, eu não vou ter como fazer isso aqui no aplicativo, tá? Eu consigo fazer isso na versão web, no navegador. Então, eu vou clicar aqui, tá certo? Poxa, eu queria botar um nome decente nesse carinha, eu não consigo, né? O nome dele é apresentação sem título. Coisa estranha. Eu achava que eu conseguia clicar aqui, tá certo, e mudar o nome, mas pelo jeito não, né?
Bem, para terminar o aplicativo, acho que eu clico aqui nesse X, né? Isso, e ele vai fechar. Voltou para o Drive, tá? Então ele está aqui. Vou renomear. Então, semestre passado, quando eu estava dando aula, ele criava na pasta raiz, né? Interessante. Então, clica aqui, tá certo? Aqui, desculpa, abrir de novo, né? Então, deixa eu fechar. Clica aqui nos 3 pontinhos, né? Isso. E renomeio ele aqui. Cadê? Aqui, renomear. Então, sei lá. Exemplo de apresentação. Beleza? Então tá aí. Ok, então qual vai ser a diferença aqui? Eu vou abrir esse carinha, tá? Usando o navegador. Mas eu não vou usar o navegador no Android não, tá? Porque para usar ele aqui no emulador eu vou ter que reconfigurar algumas coisas. Lembra que eu falei para vocês no começo que isso aí vai ser o tema da segunda gravação, tá certo? Como é que a gente reconfigura os aplicativos para ele não abrir de forma automática, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para vocês verem. Nesse caso essa janela aqui é no meu computador, tá? Edge, né? Esse aqui tá no Edge, tá certo? Isso aí, Microsoft Edge. Já tô logado, tá? Na conta lean.aula02, então a mesma aula daquele carinha. E vou aqui embaixo, ó, a turma de vocês, não é isso? E tá aqui, ó, aquela apresentação. Então eu vou clicar 2 vezes aqui para abrir ela. Então tá aqui, ó. Então obviamente a interface é diferente, tá certo? E tem aqui, ó, slide. Estão vendo aqui? Editar tema. Então esse cara aqui que permite, tá? Que eu coloque alguma coisa aqui nesse slide e ele fique em todos os slides. E ele segue o estilo do PowerPoint, o PPTX. Acho que foi a partir do PowerPoint 2005, né? Então a ideia qual é? Eu vou colocar o meu avatar aqui, tá certo? Nesse, tá vendo aqui, ó? Esse é o cara que controla o resto, tá vendo? Tá vendo que os outros, ó, estão embaixo desse carinha aqui de cima, tá? Então se eu quiser colocar somente, por exemplo, alguma coisa nos slides que tem 2 colunas, então eu coloco nesse slide aqui, tá bom? Mas eu quero que ele vá em todos, tá? Então eu vou clicar nesse carinha aqui, né? Isso é o principal e vou inserir uma imagem e a imagem tá no Drive, tá? Eu já coloquei ali naquela pasta. Então eu vou clicar meu Drive. Acho que esse aqui é de vocês. Imagens, tá aqui. E os bonequinhos aqui do avatar, né? Então eu vou pegar esse carinha aqui, tá? Inserir, então ele aqui, ó. Pronto. Aí eu vou fazer o que? Canto superior direito, tá? Vou colocar aqui em cima. Vou diminuir, ele vai ficar pequenininho. Então imagine se isso aqui fosse a logomarca de uma empresa, tá? Ou o teu avatar, né? Ao invés de ser o meu aqui. Pronto. Então não sei se perceberam, ó, já apareceu aqui nos outros. Estão vendo aqui? Tá? Então, você não mexe nesse aqui, tá certo? Você mexe no lado de cima. Se você mexer nesse daqui, aí danou-se. Porque esse aqui agora vai usar esse que você mexeu, tá? Então tem que lembrar de mexer só no lado de cima. Então como ele ficou muito no canto, vou colocar mais um pouquinho para cá, pronto. E vou fechar aqui. Esse aqui é o equivalente ao slide mestre, tá? Do PowerPoint. E LibreOffice também, tá certo? O LibreOffice também chama de slide mestre. Então vou clicar aqui, ó. Fechei, tá? E estão vendo aqui, ó. O bonequinho lá em cima do canto superior direito. Isso aqui não tem porque a imagem, esse fundo vermelho tá na frente, tá? Ó, esse daqui é um slide que só tem título, né? Isso. Esse aqui é o slide 2 colunas. Eu posso criar um novo slide aqui, ó. E usar o layout de somente corpo e título. Cadê? Aqui. Beleza? Então vendo ali que o meu avatar está agora em todos os slides. Se de repente eu decidir que ele vai estar agora no canto inferior esquerdo, estão vendo aí, né? É só voltar aqui, né? Slide, editar tema. Pega esse meu... fiz besteira. É aqui não. Deixa eu fazer. É nesse aqui. Então vou trazer o bonequinho para cá. Vou inverter ele, tá? Qual o tamanho dele? Bem, inverter no olho mesmo, tá? O ideal seria inverter ele, né? Ops, fiz alguma besteira aqui. Então, pera aí. Pronto, agora. Eu acho que esse aqui deve estar no mesmo tamanho. Pronto. Então agora eu tirei do canto superior direito, botei no canto inferior esquerdo, beleza? Fecha aqui, ó, nesse xizinho. Vira aí. Eita, a barrinha azul ficou em cima, né? É isso aí. Então, inclusive, no slide de título não estava aparecendo dentro antes porque ele ficava oculto, tá? Embaixo desse negocinho aqui, tá certo? Então tá aqui.
beleza? E outra coisa importante que todo mundo esquece, é impressionante, é numerar os slides, tá? Eu acho que é inserir ou é ver, toda vez eu esqueço aqui, eu acho que é ver. Vamos lá, não é. É aqui, inserir número de slide. Inserir número de slide, então eu quero em todos os slides, exceto, obviamente, não faz muito sentido, inserir no slide de título. Então apliquei aqui, ó. Tá vendo aí? Tem aqui agora o númerozinho, né? 5, 4, 3. E veja que cor diferente, né? Esse slide, como tem uma tonalidade mais escura, a letra é branca, né? Isso. E aqui o fundo é branca, a letra é preta, tá? Então veja aí que, né, todo slide que eu adicionar, ele vai automaticamente ganhar um número e vai renumerar todo mundo. Eu vou desfazer aqui uma vez, tá? Então lembrem que antes só tinha 5 slides, não é isso? Eu vou adicionar mais um, vai ficar 6. Então a ideia qual é? O 3, tá vendo aqui, né? Vai virar 4, tá? Então, novo slide. Ok. Então esse era o 3, virou 4. Então é isso? Então isso é legal, é renumerar automaticamente. Inclusive o número, tá? Eu posso mudar de lugar. Se por algum motivo eu não quiser lá embaixo no canto inferior direito, eu posso colocar no canto superior direito. Então vou lá no tema, slide, editar tema, o primeiro de todos. O número não está aqui, ele não está aqui. Ah, não, tá aqui. Ele está aqui, mas ele tá branco, né? Por isso que não aparece. Ok, então vou colocar ele com a cor preta. Deixa eu pensar. É aqui, né? Aqui. Tá vendo que a cor da letra tá branca, por isso não aparece? Então vou colocar preto aqui. Pronto. E aí vou fechar esse carinha. E aí, ó. Todos os slides ele foi pro canto superior direito, né? E aqui ficou esquisito, também lembra que eu falei que ele é mais escuro, né? Isso, então ele seria ideal branco. Então nesse caso eu mudo somente o desse layout, tá? Então eu vou lá pro slide. Lembrem que o objetivo aqui não é ensinar a usar isso aqui não, tá certo? É a aula sobre apresentações Google, acho que a gente começa essa semana que vem, né? Isso começa semana que vem. Então aqui, né? Isso, ele tá preto, né? Eu vou trocar para branco. Aqui, branco. Beleza? Pronto. Fecha o slide mestre. Ou tema, né? Então, tô vendo aí que ele ficou branco, né? E o resto, né? Isso tá preto. Beleza? Então, esse recurso de modificar, né, o tema não vai ter no aplicativo. E aí o interessante é que o aplicativo obedece, tá? Eu vou fechar aqui, tá certo? E vou voltar para o emulador de Android, ok? Vou voltar aqui para o aplicativo Drive, né? Isso e aqui, ó. E se eu não estou enganado, não, ele já tá fazendo aqui, ó, bonequinho, né? Essa numeração. Então a ideia é que daqui eu não vou conseguir, tá certo? Mexer. Daqui eu não tenho condições de tirar esse bonequinho daqui do canto inferior esquerdo e colocar em outro lugar, tá certo? Daqui eu não tenho condições de mexer na numeração, na posição da numeração nem na cor, ok? A única forma de fazer isso é usando o navegador, tá? Então não tenho acesso ao tema a partir daqui. O interessante é que não é somente apresentações de Google que tem essa limitação não, tá? O PowerPoint também, tá certo? Ou pelo menos tinha, né? O PowerPoint ele não tinha a opção de você editar o slide master no aplicativo e curiosamente, tá? O PowerPoint também não tem no navegador, tá certo? Lembre que tem o Office 365, né? Então o Office 365 ele tem um PowerPoint, tá? Mas naquele PowerPoint ele não tem a opção do slide master. Eu me lembro que quando eu pesquisei, né, foi num site da Microsoft que dizia que se você quiser editar o slide master, você teria que ter, né, o programa num computador, num PC mesmo, ok? Por algum motivo, né, o Office 365, o PowerPoint também não tem slide master, tá certo? Então, esse primeiro momento foi falando da limitação do apresentações Google, não é isso? Mas o Documentos Google também tem essa limitação, tá bom? Então, por exemplo, isso a gente vai fazer. Ah, não, PowerPoint. Desculpa, apresentações Google não é semana que vem, não. Semana que vem é Documentos Google, né? Então, aqui, ó, tem um PDF, tá certo? De uma avaliação que eu fiz muito tempo atrás, 10 anos atrás, né? Então, a ideia é que vocês vão aprender a fazer isso usando o Documentos Google, como colocar coluna, tá certo? Fazer uma tabela, colocar uma imagem no cabeçalho
de um documento, tá bom? E colocar rodapé, numerar. E eu gosto muito de, quando numerar, dizer qual é o total. Então não basta saber que tem 2 páginas, né? Essa é a segunda página de 5. Tá? Então eu gosto muito disso. E vocês estão vendo aqui, né? Isso tem aqui a quarta questão, né? O enunciado. E as alternativas, né? Isso em 2 colunas, tá? Então esse 4 aqui, ó, é 4 pontos, né? Então o 3 também é 3 pontos. 2, 2 pontos, etc. As alternativas são a letra fecha parênteses, né? A letra minúscula fecha parênteses. Pois é. Você não vai conseguir fazer isso com o aplicativo Documentos Google, tá? Você até coloca um marcador, mas você não consegue editar. Então, se eu colocar 4 pontos, o outro vai ficar A ponto, P ponto, tá certo? Você não consegue trocar aqui o sufixo, ok? Para fazer isso, você precisa usar no navegador, tá bom? Então, para não esticar muito essa primeira parte aqui de Documentos Google, eu não vou. Desculpa, Documentos Google. Google Drive eu não vou fazer isso aqui não, tá? Para não ficar na gravação. E danou-se, né? Ele saiu fechando tudo, não foi? Eu fechei alguma coisa aqui, ele saiu fechando tudo. Beleza, então planilhas Google também, tá certo? Também tem alguma limitação, tá? Alguma coisa que tem a ver com cor, tamanho, tá? Por exemplo, do título de um gráfico. Por exemplo, né? Você não consegue mudar isso usando o aplicativo Planilhas Google. Deixa eu botar aqui. Ok? Então, por favor, tentem instalar, tá, no celular de vocês o Drive, o Documentos Google, apresentações Google e planilhas Google, tá certo? Mesmo que você tenha computador, é importante, né, fazer uma praticazinha, entender mais ou menos como funciona, porque na hora de tirar dúvida, né, você tem mais confiança, né? Você pode nunca usar, por exemplo, eu não uso, tá? Eu nunca faço nada no celular, tá certo? Então, de vez em quando eu fico em dúvida, né, etc, porque eu não faço, eu faço no computador. Mas aí eu sei mais ou menos, né, isso porque é importante para tentar ajudar o aluno, né, caso ele tenha alguma dificuldade. Então, na segunda gravação eu vou mostrar como é que a gente configura, tá certo, esses aplicativos para eles não abrirem automaticamente, beleza? Então, por favor, instalem esses aplicativos no celular. Ou o que der, né? Se o seu celular estiver muito lotado, é óbvio que não vai dar, né, isso para instalar. Mas eles ocupam pouquíssimos espaço, tá? 50, 100 mega, sei lá. O Office não, o Office realmente é muito maior. Beleza? Então, a gente se encontra aí na próxima gravação, que vai ser como, né, configurar esses aplicativos para não abrir automaticamente. A ideia é qual? Você faz tudo com o aplicativo, tá? É mais conveniente, né? Isso é grande, os ícones, etc. E os detalhezinhos você deixa para fazer, tá? Quando terminar, por exemplo, o documento, a apresentação. Então, né, você já sabe que quer uma imagenzinha no canto superior direito, mas você não vai fazer isso usando o aplicativo porque não tem nem como fazer. Então, faça a apresentação no máximo que der, né, com o que você tem de recurso, e aí depois, né, isso vai sofrer, tá? Usando o Chrome para fazer as coisas que você não vai conseguir fazer usando os aplicativos. Ok? Então, até a próxima gravação. Tchau, tchau.